Deus me castigue severamente se algo, além da morte, nos separar. Ruth estava disposta a deixar para trás sua casa, sua cultura e tudo o que conhecia, só para ficar com Noemi e seguir o Deus de Israel em vez dos deuses de Moabe. Quando chegaram a Belém, tinham muito pouco e nenhuma forma de sustento. Felizmente, era tempo de colheita, e a lei permitia que os pobres recolhessem os grãos que sobravam nos campos após a passagem dos trabalhadores. Ruth teve iniciativa, como vemos em Ruth 2:2. Ela disse a Noemi: "Deixe-me ir aos campos para apanhar espigas que sobrarem, onde eu for bem recebida." Noemi respondeu: "Vá, minha filha." Com a orientação de Deus, Ruth acabou trabalhando num campo que pertencia a Boaz, parente do falecido marido de Noemi. Quando Boaz a notou, perguntou quem ela era e descobriu o quanto ela havia sido dedicada a Noemi. Em Ruth 2, versículos 11 a 12, Boaz respondeu com bondade. Ele disse: "Ouvi falar do que você fez por sua sogra desde que seu marido morreu, como deixou seus pais e sua terra natal para viver entre um povo que não conhecia. Que Deus lhe recompense pela sua bondade. Você veio buscar abrigo sob os cuidados dele." Boaz garantiu que Ruth estivesse segura, deu-lhe comida e disse a seus trabalhadores para deixarem espigas extras para ela. Quando Noemi soube da bondade de Boaz, percebeu algo importante. Boaz era um resgatador, alguém com o direito de se casar com Ruth e dar continuidade à linhagem do falecido marido dela. Seguindo os conselhos de Noemi, Ruth foi até Boaz e pediu que se casasse com ela. Mas havia um problema. Outro homem era parente mais próximo e tinha o primeiro direito de assumir essa função. No entanto, quando esse homem soube que isso envolvia casar-se com Ruth e abrir mão de parte de seus bens, ele recusou. Em Ruth 4, versículos 9 a 10, Boaz fez um anúncio público. Ele disse aos anciãos e a todos os presentes: "Vocês são testemunhas hoje de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, Quilion e Malom. Também tomei Ruth, a Moabita, viúva de Malom, por esposa. Isso é para que o nome da família continue e a memória dos falecidos não desapareça entre seus parentes ou em sua cidade natal. Vocês são testemunhas hoje." Ruth e Boaz tiveram um filho chamado Obed. Obed foi pai de Jessé, e Jessé foi pai de Davi, o futuro rei de Israel. Isso significa que Ruth, uma mulher de Moabe, tornou-se bisavó do maior rei de Israel. Deus escolheu alguém de fora do seu povo, alguém que demonstrou fé e lealdade e a incluiu na linhagem real que levaria ao nascimento do Messias. A história de Ruth mostra que Deus pode trazer esperança mesmo em meio à dor. Também ensina que ele se importa mais com o coração de uma pessoa do que com sua origem ou posição social. O último e mais importante juiz foi Samuel. Diferente dos outros, ele não foi apenas um salvador em batalhas. Também foi sacerdote e profeta e ajudou o povo de Israel a voltar-se para Deus. A história de Samuel começou antes mesmo de seu nascimento. Sua mãe, Ana, desejava muito ter um filho. Ela era casada com Elcana, que a amava profundamente. Mas enquanto a outra esposa dele, Penina, tinha muitos filhos, Ana não tinha nenhum. Penina zombava dela por isso, causando-lhe grande tristeza. Todos os anos, a família viajava até Siló para adorar a Deus. Em uma dessas viagens, Ana ficou profundamente abalada e clamou a Deus por um filho. Em 1 Samuel 1:10-11, vemos sua oração sincera. Em grande angústia, ela chorou e orou, pedindo que Deus se lembrasse dela e lhe desse um filho. Prometeu que, se tivesse um filho, o dedicaria ao Senhor por toda a vida, e o cabelo dele jamais seria cortado. Ana orou com tanta intensidade que Eli, o sacerdote, pensou que ela estivesse bêbada. Mas ao descobrir a verdade, ele a abençoou e disse para ela ir em paz. Deus ouviu o pedido de Ana, e ela teve um filho. Deu-lhe o nome de Samuel, que significa Deus ouviu.
Fiel à sua promessa, Ana levou Samuel ainda pequeno à casa do Senhor e o dedicou ao serviço de Deus. Em 1 Samuel 27-28, Ana disse: "Foi por este menino que orei e o Senhor me atendeu. Agora estou o entregando ao Senhor. Ele pertencerá ao Senhor por toda a sua vida." Samuel permaneceu no tabernáculo e foi criado sob a orientação de Eli. Mas os próprios filhos de Eli, que também eram sacerdotes, faziam coisas erradas. Roubavam das ofertas e tinham um comportamento vergonhoso. Deus ficou muito irritado e planejou castigar a família de Eli. Certa noite, enquanto Samuel dormia, Deus chamou seu nome. Samuel achou que era Eli quem o chamava. Isso aconteceu 3 vezes. Então Eli percebeu que era Deus falando com o menino. Em 1 Samuel 3, 9-10, Eli disse: "Volte a deitar-se, e se ouvir a voz novamente, diga: 'Fala, Senhor, teu servo está ouvindo.'" Samuel voltou para a cama, e Deus veio novamente, chamando-o pelo nome. Samuel respondeu: "Fala, Senhor, teu servo está ouvindo." Deus disse a Samuel que traria juízo sobre a família de Eli, porque seus filhos haviam feito coisas terríveis, e Eli não os havia impedido. Apesar de ser uma mensagem pesada, o jovem Samuel teve coragem e contou tudo o que Deus lhe havia revelado. À medida que crescia, Samuel continuava próximo de Deus e se tornou conhecido como um profeta confiável. Pessoas de todo o Israel reconheciam que Deus falava por meio dele. Em 1 Samuel 3:19-20, lemos que Samuel crescia e o Senhor continuava a guiá-lo. Todo o povo de Israel, do norte ao sul, sabia que Samuel era realmente um profeta do Senhor. Conforme Samuel envelhecia, Deus permanecia ao seu lado e fazia com que tudo o que ele dizia se cumprisse. Todo Israel, de Dan, no norte, até Berseba, no sul, sabia que Samuel havia sido escolhido por Deus como seu profeta. Durante a liderança de Samuel, os filisteus entraram em guerra contra Israel e capturaram a Arca da Aliança. Levaram-na para suas cidades, achando que ela lhes daria poder. Mas onde quer que levassem a arca, coisas terríveis aconteciam. Deus enviava pragas e causava grandes problemas em cada cidade onde a arca era mantida. Finalmente, os filisteus não aguentaram mais. Devolveram a arca a Israel junto com presentes, tentando fazer as pazes com o Deus de Israel. Então Samuel guiou o povo a voltar-se para Deus. Chamou todos ao arrependimento e, sob sua liderança, derrotaram os filisteus em uma grande batalha. Reuniu o povo num lugar chamado Mispá e passou a viajar por várias cidades, atuando como juiz, resolvendo disputas e orientando o povo na adoração. Enquanto liderava, Israel viveu em paz e o povo andava perto de Deus. Mas quando Samuel ficou velho, algo aconteceu que o entristeceu profundamente. Em 1 Samuel 8:4-5, lemos que os líderes de Israel foram até a casa de Samuel em Ramá e disseram: "Você já está velho e seus filhos não seguem seu exemplo. Dê-nos um rei, como tem as outras nações." Samuel ficou abatido com esse pedido. Ele sabia que pedir um rei humano significava que o povo estava rejeitando a Deus como seu verdadeiro rei. Deus disse a Samuel para alertá-los. Um rei tomaria seus filhos para servir no exército, suas filhas para trabalhar no palácio, ficaria com parte das colheitas e dos animais e faria o povo servi-lo. Mas em 1 Samuel 8:19-20, o povo ignorou o aviso. Disseram: "Não importa, queremos um rei. Assim seremos como as outras nações, com um rei para nos liderar e lutar por nós." Deus então disse a Samuel que atendesse ao pedido do povo, mesmo não sendo o plano ideal dele. Isso marcou o fim do tempo dos juízes e o início da era dos reis. Samuel havia cumprido sua missão com fidelidade, guiando Israel e levando o povo de volta a Deus. Mas o pedido do povo mostrou que ainda não confiavam plenamente no Senhor para guiá-los e protegê-los.
Quando chegou o momento, Deus orientou Samuel a encontrar um homem chamado Saul, da tribo de Benjamim. Saul se destacava, era alto, bonito e vinha de uma família influente. Em 1 Samuel 9:2, a Bíblia diz que Saul, filho de Quis, era o homem mais bonito de todo o Israel e mais alto que todos os outros. Saul não buscava poder nem honra. Ele apenas estava procurando as jumentas perdidas de seu pai quando cruzou o caminho de Samuel. Deus disse a Samuel que aquele era o homem que se tornaria rei. Samuel ungiu Saul em particular, derramando óleo sobre sua cabeça e explicou que Deus o havia escolhido para liderar seu povo. Isso está registrado em 1 Samuel 10:1. Samuel pegou um recipiente com azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Beijou-o e disse: "O Senhor escolheu você para liderar o seu povo." Para confirmar que essa escolha vinha de Deus, Samuel descreveu exatamente as pessoas que Saul encontraria e os acontecimentos que aconteceriam em seu caminho de volta para casa. Tudo aconteceu como Samuel havia dito. Saul até se juntou a um grupo de profetas e começou a profetizar, e isso transformou profundamente seu coração. Mais tarde, Samuel reuniu todas as tribos de Israel para apresentar o novo rei. Mas Saul, nervoso e sobrecarregado, se escondeu entre as bagagens. Quando finalmente o encontraram e o trouxeram à frente, o povo ficou impressionado com sua aparência e gritou: "Viva o rei!" O primeiro grande desafio de Saul como rei veio quando os amonitas se prepararam para atacar Jabes-Gileade. O líder inimigo fez uma proposta cruel. Deixaria a cidade em paz apenas se cada pessoa permitisse que arrancassem seu olho direito. Quando Saul soube disso, foi tomado pelo Espírito de Deus e cheio de ira justa. Em 1 Samuel 11:6-7, vemos a forte reação de Saul. Ele pegou 2 bois, os cortou em pedaços e enviou os pedaços por todo o Israel com a seguinte mensagem: "Isto acontecerá com os bois de quem não seguir Saul e Samuel." O temor do Senhor se espalhou pelo povo e todos se uniram. Saul rapidamente reuniu um grande exército e liderou o povo na batalha. Derrotaram os amonitas e salvaram Jabes-Gileade. Essa grande vitória deu credibilidade a Saul como comandante e mostrou a todos que Deus realmente o havia escolhido. No começo, Saul foi um líder capaz, vencendo muitas batalhas por Israel. Mas com o tempo, tornou-se orgulhoso e isso começou a afetar seu discernimento. Um momento decisivo foi quando os filisteus se reuniram para a guerra. Samuel deveria chegar para oferecer o sacrifício antes da batalha, mas se atrasou. Impaciente, Saul fez o sacrifício ele mesmo, embora só os sacerdotes pudessem fazê-lo. Quando Samuel finalmente chegou, ficou muito decepcionado. Em 1 Samuel 13:13-14, ele disse: "Você agiu com tolice, não obedeceu ao mandamento do Senhor. Se tivesse obedecido, seu reino teria durado para sempre. Mas agora ele não continuará. Deus encontrou alguém que realmente o honra e o escolheu para governar seu povo, porque você não obedeceu." Esse foi apenas o começo da queda de Saul. Mais tarde, Deus deu uma ordem clara: destruir os amalequitas e tudo o que lhes pertencia, como castigo pelo ataque contra Israel no tempo do deserto. Mas Saul não obedeceu totalmente. Deixou vivos os melhores animais e até poupou o rei amalequita, Agag. Quando Samuel confrontou Saul por sua desobediência, ele tentou se justificar dizendo que havia poupado os animais para oferecê-los a Deus. Mas Samuel deu uma resposta poderosa, registrada em 1 Samuel 15:22-23. Ele disse: "Você acha que o Senhor prefere sacrifícios e ofertas do que a obediência? Ouvir a voz de Deus é mais importante do que oferecer presentes, e obedecer é melhor do que dar o melhor do seu rebanho.
Desobedecer é tão grave quanto praticar feitiçaria, e o orgulho teimoso é como adorar ídolos. Porque você rejeitou o que Deus mandou, ele também o rejeitou como rei. A partir daquele momento, o Espírito de Deus se afastou de Saul, e um espírito perturbador começou a atormentá-lo. Ele se tornou ciumento, instável e agressivo. A maior parte de seu reinado, a partir dali, foi dedicada a perseguir Davi, o homem que Deus havia escolhido para substituí-lo, tentando tirar-lhe a vida. A história de Saul terminou em tragédia. Numa batalha contra os filisteus, ao perceber que estava prestes a ser capturado, ele escolheu cair sobre sua própria espada, preferindo morrer a ser levado vivo. Enquanto Saul ainda era rei, Deus enviou Samuel a Belém para encontrar o sucessor de Saul entre os filhos de Jessé. Quando Samuel viu o filho mais velho de Jessé, pensou: esse jovem forte deve ser o escolhido. Mas Deus o corrigiu em 1 Samuel 16:7, dizendo: não julgue pela aparência ou altura. Eu o rejeitei. As pessoas se importam com o exterior, mas eu olho para o coração. Jessé apresentou 7 de seus filhos, mas nenhum deles era o escolhido de Deus. Então Samuel perguntou se havia mais algum filho. 1 Samuel 16:11 explica o que aconteceu em seguida. Samuel perguntou: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta o mais novo. Ele está no campo cuidando das ovelhas. Samuel disse: mande chamá-lo. Não vamos nos sentar até que ele chegue. Quando Davi chegou, Deus falou a Samuel: é este. 1 Samuel 16:12-13 descreve o momento. Jessé mandou buscar Davi, que era saudável, bonito e cheio de vida. Então o Senhor disse: levante-se e unja-o. É ele. Samuel pegou o óleo e ungiu Davi diante de seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito de Deus veio sobre Davi com grande poder. Mesmo sendo ainda um adolescente, Davi já havia provado sua coragem. Ele havia enfrentado um leão e um urso com as próprias mãos para proteger as ovelhas do pai. Essa coragem logo o levaria a uma das batalhas mais famosas da história. Os filisteus desafiaram Israel a enviar um guerreiro para enfrentar seu gigante, Golias. Durante 40 dias, Golias zombou do exército de Israel. Com mais de 2,5 metros de altura e totalmente armado, ele aterrorizava a todos. Davi estava visitando seus irmãos no acampamento militar quando ouviu os insultos de Golias. Segundo 1 Samuel 17:26, Davi perguntou aos soldados: qual é a recompensa para quem derrotar esse filisteu e acabar com essa vergonha para Israel? Quem esse homem pensa que é para insultar o exército do Deus vivo? Quando o rei Saul soube que Davi queria lutar, ofereceu-lhe sua armadura, mas ela era pesada demais. Em vez de usar armas pesadas ou armadura, Davi pegou 5 pedras lisas de um riacho próximo. Armado apenas com sua funda e uma confiança firme em Deus, ele se aproximou de Golias. Em 1 Samuel 17:45-47, Davi disse com coragem ao gigante: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você insultou. Hoje o Senhor o entregará em minhas mãos. Eu o derrubarei e cortarei sua cabeça. Darei os corpos do seu exército às aves e aos animais. O mundo todo saberá que há um Deus em Israel. Todos aqui verão que o Senhor não precisa de espadas ou lanças para vencer. Esta batalha é dele, e ele entregará todos vocês em nossas mãos. Davi lançou a primeira pedra, que atingiu Golias bem na testa, matando-o na hora. Os filisteus fugiram apavorados, e os israelitas venceram com grande glória naquele dia. Esse momento extraordinário transformou Davi em herói nacional. Ele subiu rapidamente nas fileiras como soldado e líder.
O rei Saul o convidou para viver na corte e até lhe deu sua filha Mical em casamento. Mas à medida que a fama de Davi crescia, o ciúme de Saul se transformava em loucura. E ele tentou matar Davi várias vezes. Davi teve que fugir e viver escondido. Durante esse tempo, no deserto, reuniu um grupo de homens leais, que mais tarde seriam conhecidos como seus valentes guerreiros. Mesmo nessa fase difícil, Davi teve 2 oportunidades de matar Saul. No entanto, escolheu não fazer isso, dizendo que jamais levantaria a mão contra aquele que Deus havia ungido. Isso demonstrou o profundo respeito de Davi pela autoridade de Deus e seu caráter nobre, mesmo sendo caçado. Após a morte de Saul na batalha, Davi foi finalmente coroado rei. Primeiro governou a tribo de Judá e depois se tornou rei de todo o Israel. Segundo Samuel, 5:4-5 descreve essa transição. Davi tinha 30 anos quando se tornou rei e governou por 40 anos no total, 7 anos e meio sobre Judá em Hebrom, e 33 anos sobre todo o Israel e Judá em Jerusalém. Uma das primeiras grandes conquistas de Davi como rei foi capturar a cidade de Jerusalém dos Jebuseus. Foi uma jogada inteligente. Jerusalém ficava entre as tribos do norte e do sul, tornando-se a capital unificadora da nação. Depois de tornar Jerusalém o centro político, Davi trouxe para lá a Arca da Aliança, transformando-a também no centro espiritual. A celebração foi grandiosa e Davi dançou diante de Deus com todo o seu entusiasmo. Mesmo sendo criticado por sua esposa Mical, Davi não se importou. Sua alegria e devoção eram sinceras. Sob a liderança de Davi, Israel se tornou um império forte e temido. Ele venceu batalhas contra filisteus, moabitas, edomitas, amonitas e arameus. As fronteiras do reino se expandiram como nunca. 2 Samuel 8:14 resume o resultado de todas essas vitórias. Davi estabeleceu postos militares em todo Edom, e os edomitas ficaram sob seu domínio. Por onde Davi ia, o Senhor lhe dava vitórias. Ele também formou um governo forte e bem organizado, com líderes honestos e competentes à frente do exército, da justiça e da administração. Davi ficou conhecido por governar com justiça e integridade. No entanto, cometeu erros graves. Seu fracasso mais vergonhoso foi o adultério com Batseba, seguido do assassinato do marido dela, Urias, ao colocá-lo na linha de frente da batalha. Quando o profeta Natã o confrontou, o rei ficou profundamente arrependido. Mais tarde, escreveu o Salmo 51, uma oração sincera pedindo misericórdia. Em 2 Samuel 12:13, lemos a resposta de Davi: "Pequei contra o Senhor", confessou a Natã. E Natã respondeu: "Deus perdoou você. Você não morrerá por isso." Apesar do perdão, as consequências foram dolorosas, especialmente dentro de sua própria família. Mais tarde, seu filho Absalão se voltou contra ele e tentou tomar o trono. Essa rebelião causou grande sofrimento a Davi. Embora Absalão tenha sido derrotado e morto em batalha, o impacto emocional sobre Davi foi imenso. Ainda assim, Davi continuou conhecido como um homem segundo o coração de Deus, alguém que amava sinceramente o Senhor e sempre voltava para ele com arrependimento verdadeiro. Davi escreveu muitos dos salmos, que refletiam sua profunda conexão com Deus, tanto nos momentos difíceis quanto nos de alegria. Já mais velho, Davi escolheu seu filho Salomão como o próximo rei. Mesmo ele não sendo o mais velho, também deu a Salomão instruções detalhadas para a construção do templo, algo que Davi desejava fazer, mas que não lhe foi permitido por causa das muitas guerras que enfrentou. Em 1 Reis 3, 5-9, vemos como começou a liderança de Salomão. Enquanto estava em Gibeão, Deus apareceu a ele em um sonho e disse: "Peça o que quiser." Salomão respondeu: "O Senhor foi bondoso com teu servo, meu pai Davi, porque ele foi fiel e viveu com retidão."
Continuaste essa bondade ao me colocar no trono dele hoje. Mas eu sou muito jovem e não sei como governar. Agora sou o rei do teu povo, uma grande nação, numerosa demais para ser contada. Por isso, peço sabedoria e discernimento para tomar boas decisões e saber o que é certo e errado. Quem poderia governar um povo tão numeroso sem ajuda? Deus ficou satisfeito porque Salomão pediu entendimento em vez de riquezas ou uma vida longa. Em 1 Reis 3, 12 ao 13, Deus disse: farei como você pediu. Darei tanta sabedoria e discernimento que ninguém antes ou depois será como você. E também darei coisas que você não pediu, riquezas e fama, para que você se destaque entre todos os reis do seu tempo. A sabedoria de Salomão ficou conhecida em várias nações. Ele falava sobre árvores, animais e muitos outros temas. Escreveu 3.000 provérbios e mais de 1.000 cânticos. Líderes de terras distantes vinham para ouvir sua sabedoria e admirar seu reino. Um dos exemplos mais famosos da sabedoria de Salomão aconteceu quando duas mulheres afirmaram ser mães do mesmo bebê. Em 1 Reis 3:24 a 27, vemos a forma surpreendente com que Salomão resolveu o caso. Ele disse: tragam uma espada. Quando a trouxeram, ordenou: cortem o bebê ao meio e deem uma parte para cada mulher. A verdadeira mãe, tomada de amor pelo filho, gritou: por favor, meu senhor, dê o bebê a ela, não o mate. Mas a outra disse: se eu não posso tê-lo, ela também não terá. Podem dividir. Então, Salomão tomou sua decisão. Deem o bebê à primeira mulher. Não o matem. Ela é a verdadeira mãe. A maior realização de Salomão foi a construção do templo em Jerusalém. Era uma estrutura impressionante, com todo o interior revestido de ouro. A obra levou 7 anos. Em 1 Reis 6:37 a 38, lemos o cronograma. Os alicerces foram lançados no 4º ano, no mês de Ziv, e o trabalho foi concluído no 11º ano, no mês de Bul, o 8º mês. Cada detalhe foi finalizado conforme o planejado. Quando o templo ficou pronto, Salomão realizou uma grande cerimônia de dedicação. Os sacerdotes colocaram a Arca da Aliança no lugar santíssimo e a presença de Deus encheu o templo como uma nuvem. A glória do Senhor foi tão intensa que os sacerdotes não conseguiram continuar seu serviço. Isso é descrito em 1 Reis 8, 10 a 11, onde diz que a nuvem encheu o templo e os sacerdotes tiveram que parar. Tamanha era a presença de Deus. Salomão então fez uma oração sincera, pedindo a Deus que ouvisse as orações de todos que viessem ao templo, seja buscando perdão, direção ou esperança. Ele reconheceu que nenhum edifício poderia conter Deus, mas pediu que o Senhor escolhesse aquele lugar como ponto de ligação entre o céu e o seu povo. Durante o reinado de Salomão, Israel viveu uma era de paz, alegria e grande prosperidade. Em 1 Reis 4:20 a 21, esse tempo de bênçãos é descrito. O povo de Judá e Israel era tão numeroso quanto os grãos de areia. Comiam bem, bebiam à vontade e viviam felizes. A autoridade de Salomão se estendia do rio Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Essas nações lhe pagavam tributos e permaneceram leais durante toda a sua vida. Salomão expandiu o comércio com regiões distantes e construiu uma frota naval poderosa. Seus navios retornavam com tesouros como ouro, prata, animais raros e aves exóticas de terras longínquas. Um dia, a rainha de Sabá fez uma longa viagem desde a África apenas para ver o reino de Salomão com os próprios olhos. Ela ficou maravilhada com o que encontrou. Em 1 Reis 10, 6 a 7, ela disse a Salomão: tudo o que ouvi sobre sua sabedoria e conquistas era verdade. Eu não acreditava até vir e ver com meus próprios olhos, mas agora sei que nem a metade me foi contada.
A rainha de Sabá declarou: sua sabedoria e riqueza superam tudo o que me disseram. Mas, infelizmente, a parte final da vida de Salomão tomou um rumo sombrio. Na tentativa de garantir alianças políticas, ele se casou com muitas mulheres estrangeiras, e com elas vieram deuses estranhos. 1 Reis 11, 3-4 explica como isso o afetou. Salomão teve 700 esposas de origem real e 300 concubinas, e elas o afastaram de Deus. Com o passar dos anos, seu coração passou a seguir esses deuses estrangeiros, e ele já não era totalmente fiel ao Senhor, ao contrário de seu pai Davi, que sempre manteve plena devoção. Para agradar suas esposas, Salomão chegou a construir altares para esses outros deuses. Isso irritou o Senhor, que declarou que, após a morte de Salomão, o reino seria dividido. Somente uma tribo permaneceria sob o controle dos descendentes de Salomão. As outras 10 se separariam e formariam um novo reino. Salomão reinou por 40 anos. Seu reinado marcou o auge da influência e prosperidade de Israel. Mas seus compromissos espirituais com a idolatria acabaram preparando o caminho para os problemas futuros da nação. Depois da morte de Salomão, seu filho Roboão tornou-se rei. No entanto, o povo já estava cansado dos encargos impostos por Salomão, especialmente os altos impostos e o trabalho forçado usados para concluir suas grandes construções. Um homem chamado Jeroboão liderou um grupo de representantes das tribos do norte para falar com Roboão. Em 1 Reis 12, 3-4, os representantes disseram: seu pai tornou nossas vidas muito difíceis. Se você aliviar o trabalho forçado e as exigências pesadas, nós o serviremos com alegria.